Seja muito bem-vinda a esse primeiro vídeo da série de vídeos que nós vamos passar aqui juntinhas nos próximos dias. E eu tô muito feliz de estar aqui gravando para você, compartilhando um pouquinho do que o Senhor tem me entregado. Eu tô muito feliz e eu quero começar te parabenizando pelo sim que você disse, pela escolha de estar aqui comigo, desenvolvendo relacionamento e comunhão com Deus, desenvolvendo um hábito de separar um tempo todos os dias para estar com Ele, na presença dEle. E eu tenho certeza que depois desse tempo que nós vamos passar juntas, você vai se sentir uma mulher em alta performance, uma mulher mais realizadora do que você vem sendo até então. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso tem acontecido comigo. Na verdade, eu vinha percebendo que os meus resultados eles estavam um pouco abaixo do que eu esperava, porque eu não estava desenvolvendo o hábito diário dos meus devocionais. E eu percebi que quando eu atuava com disciplina, separando um tempo para estar com Deus, para ler a palavra, meditar na palavra e orar, eu tinha, nos dias que eu conseguia cumprir esse propósito na minha vida, eu tinha um dia mais produtivo, um dia de decisões mais assertivas, um dia em que eu ficava bem com a minha rotina do dia e eu me sentia realmente em alta performance. E olha que incrível, depois que eu descobri isso, que eu comecei a desenvolver de fato a disciplina de cumprir o meu tempo, o tempo que eu separei para o meu devocional, eu me percebi uma mulher mais produtiva em alta performance. E olha o que eu vou compartilhar aqui com você. A palavra de Deus nos confirma isso, que o nosso devocional diário nos leva a alta performance. Olha o que diz aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 8. O Senhor diz assim a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que incrível, promessa de Deus para um devocional. É o momento em que você medita na palavra de Deus, que você fala a Ele todos os dias, a fim de que você conheça o que a palavra de Deus diz e que você obedeça a sua palavra. E assim existe uma promessa para a sua vida de prosperidade e de sucesso. E é com base nesse livro, é com base nessa promessa que eu tenho me dedicado a fazer isso. E eu quero compartilhar isso com você ao longo dos próximos dias. Eu vou te passar algumas instruções para que a gente já comece na segunda-feira. Não tem problema se você não está assistindo esse vídeo assim que eu estou postando hoje no sábado. Do dia que você assistir, você vai poder seguir os próximos vídeos, as próximas etapas, fazendo o devocional e não tem problema quando você começa. O importante é começar e seguir para que isso deixe de ser uma disciplina e passe a ser um hábito na sua vida e que você colha os frutos disso. E eu quero te passar algumas instruções, tá? É importante que você saiba que devocional não é uma atividade em grupo. Não é um ritual religioso, não é os momentos de culto na igreja. Na verdade, devocional, ele é um momento íntimo de comunhão e relacionamento com Deus. É você e Deus. Embora nós estejamos conversando aqui juntas, devocional é o seu momento com Deus, é o meu momento com Deus. Isso é muito individual e pessoal. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é definir qual o horário que você vai tirar para fazer isso. Não importa se seja pela manhã, à tarde ou à noite. O importante é que você separe de fato um horário para este compromisso. É um compromisso que você vai colocar na sua agenda, um encontro seu com Deus. O meu horário, o horário que eu escolhi foi pela manhã, às 6 horas da manhã. Porque esse horário ele se adequa à minha realidade, com o meu bebê, com o meu esposo. Então, fica mais fluido, fica mais tranquilo para mim nesse horário. E eu consigo, de fato, cumprir todos os dias no mesmo horário. A segunda coisa que você vai precisar é escolher um local. Esse local, ele precisa ser um local de intimidade. Quando você vai procurar um lugar para se relacionar com alguém, você precisa, às vezes não, sempre, de silêncio. Não necessariamente, mas é importante que se tenha também conforto, um lugar que você fique confortável e um lugar em que você consiga se concentrar. Você vai precisar de concentração para esses dias. Eu vou compartilhar com você o meu local. O meu local é esse aqui, ó, a mesa da minha sala.
Ah, Luana, é a mesa da sala, não é um lugar de tanta privacidade. Mas o que é que acontece? O horário que eu escolho para fazer o devocional é o horário que a minha casa ainda está quieta, as pessoas ainda estão dormindo. Então, embora seja na sala, é um lugar, é um momento em que eu tenho privacidade por conta do meu horário, entende? E aqui eu me sinto tranquila, eu tenho espaço para abrir os meus cadernos, livro, Bíblia, para anotar. Me sinto confortável aqui, é por isso que eu escolhi esse lugar. Então, observe a sua casa, a dinâmica da sua casa, os lugares de privacidade da sua casa, escolha um local específico para você fazer o seu devocional todos os dias. Determine também o tempo. E esse tempo vai ser de acordo com a sua realidade. Quanto tempo do seu dia você tem disponível para fazer o seu devocional? Não se culpe se sejam apenas 5 minutinhos. Não se culpe se seja 30 minutos, 1 hora ou 2. O que importa é que você tenha bem definido esse tempo e que você possa usá-lo todos os dias no mesmo tempo. Seja fiel ao horário que você escolheu. Seja fiel ao local que você escolheu. E seja fiel também ao tempo que você vai separar para esse momento. É como se você fosse abrir uma agenda no seu Google, né? Você vai colocar lá local, o horário e o tempo em que aquele compromisso vai durar. Não é incrível? É só mesmo para que você seja fiel e para que você tenha disciplina. Nada de ficar cada dia fazendo seu devocional um horário. Isso não vai gerar em você o hábito que você precisa para tornar isso leve e tranquilo para que você consiga seguir ao resto da sua vida. E o próximo ponto é a metodologia. Devocional é algo muito particular e íntimo, então não existe certo ou errado. Existem, obviamente, alguns pontos importantes que você precisa respeitar para que você tenha um devocional de qualidade. Afinal, é o seu tempo com Deus, ele precisa ser de qualidade. Quais são esses pontos? Oração, leitura e meditação da palavra. Na minha metodologia, no meu método, eu incluo louvor. E é esse método que eu vou compartilhar com vocês. Então, a gente vai todos os dias separar um louvor para adorar ao Senhor, entronizá-lo e convidá-lo a estar conosco naquele período que nós vamos separar para Ele. Em seguida do louvor, a gente vai sempre orar e comunicar ao Senhor as nossas intenções para aquele dia. Vamos fazer a leitura da palavra, mas neste quesito nós vamos ter o auxílio, que é o auxílio desse devocional, desse guia devocional chamado Forte, dessa autora aqui, ó, a Lisa. Esse devocional tem impactado muito a minha vida e foi por isso que eu escolhi compartilhar esses dias dele com você. A gente vai fazer esse devocional dia após dia juntinhas aqui. Inclusive, se você quiser adquirir esse devocional, eu vou deixar o link o primeiro link aqui na descrição desse livro, se você quiser adquirir. Não é necessário adquirir, a gente vai estar lendo juntas. Mas, se você quiser adquirir para fazer as suas anotações e para tê-lo no seu dia a dia, na sua vida, vai ser muito bom. Eu te aconselho que se você puder comprar o livro, que você compre. Vai ser muito melhor fazer essa série devocional com ele em mãos. E por que eu escolhi esse livro? Justamente pelo impacto que ele tem causado na minha vida. Nos dias atuais, nós escutamos muito os discursos de empoderamento feminino, não é verdade? De força da mulher, de força feminina. E eu tenho descoberto, através do devocional, usando este livro, a minha força em Deus. Eu vou ler um trechinho dele aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Ser forte não é errado. Deus fez você para ser forte em todas as áreas da sua vida. Nos dias de hoje, é necessário que sejamos não apenas as mulheres fortes que Deus nos chamou para ser, mas que sejamos fortes na verdade da sua palavra, fortes na busca pela justiça. Força é um chamado e um comando, mas o lugar de onde extraímos nossa força é tão importante quanto a forma como a exibimos. Nossa cultura nos diria que a força vem de dentro, mas a verdade é que a força vem de Deus. E por aí vai. Nós vamos descobrir essa força juntas através desse devocional. E eu estou muito, muito feliz em poder estar compartilhando isso com vocês. E eu te peço, eleve a sua expectativa. O livro devocional, ele não é imprescindível, mas ele é importante. Então, faça um esforço e adquira. O link está logo aqui, você vai conseguir comprar ele por algum site aí que eu vou colocar para você, tá bom?
Mas você vai precisar de um aliado também, que é um caderno. Por que um caderno? Porque nesse método que eu tenho usado, eu vou compartilhar com vocês algo muito bacana que eu tenho feito e que tem me ajudado muito a ter disciplina e a seguir com o meu devocional. Eu tenho feito cartas para Deus e eu uso o meu caderno justamente para isso, para escrever para Ele todo dia. É uma forma de oração, sabe? Mas uma forma de oração guiada, com metodologia. Então eu vou te ensinar a partir dos próximos vídeos a como escrever cartas para Deus. Eu vou te mostrar aqui algumas das minhas, olha só. Eu tenho aqui as cartas que eu escrevo diariamente nos meus devocionais. E a gente vai fazer isso juntas nos próximos dias, tá bom? Começamos na segunda-feira. Eu acredito em um Deus e Ele é a fonte da nossa força. E nele nós podemos ser cada vez mais fortes, femininas e cumprir o nosso propósito na Terra através dele, o propósito para o qual ele nos criou, o propósito para o qual nós fomos chamadas. Eu acredito nisso, eu acredito em você, eu acredito no seu propósito, eu acredito na sua feminilidade, na sua força, e é por isso que eu tô aqui, para descobrirmos juntas a nossa força, para descobrirmos juntas o nosso propósito em Deus e poder cumpri-lo com excelência. Tá bom? Eu me despeço de você hoje, te encontro na segunda-feira com caderno na mão, caneta na mão e o devocional, se você puder adquiri-lo, senão a gente vai fazer sem problema algum, tá bom? Um beijo, Deus abençoe sua vida. Nos encontramos na segunda-feira.